Valeu? No livro de Lucas, capítulo 2, dizia que José e Maria teriam saído de Nazaré e ido para a Judéia, também conhecido como Belém. Lá, José teria feito o censo ou feito o seu alistamento porque ele era da cidade de Davi. Porém, Maria entrou em trabalho de parto e eles não conseguiram, a cidade estava muito cheia, eles não conseguiram se hospedarem. E o único lugar que ele conseguiu foi numa estrebaria, acho que esse é o nome. E também conhecido como manjedoura, que era a parte de baixo do local que eles moravam, que as pessoas moravam, deixavam os animais ou estocavam comida. Nós estamos na cidade de Belém e logo aqui atrás está a Igreja da Natividade, onde Jesus teria nascido e a manjedoura onde teria sido colocado. Nós vamos entrar lá, mas uma curiosidade, aqui é a autoridade palestina, então a influência árabe é muito maior do que lá em Jerusalém. Por exemplo, aqui atrás temos a Igreja da Natividade e logo do outro lado dessa praça a gente já tem uma mesquita aqui atrás. De tempos em tempos eles param e começam a soltar algumas mensagens sobre a reza deles, né? Então vamos lá ver se a gente consegue entrar na Igreja da Natividade. Antes, deixa eu só terminar de contar uma coisa aqui. Assim que Jesus nasceu, próximo aqui tinha uns pastores de ovelhas e lá apareceu um anjo. Segundo a tradição, teria aparecido um anjo para eles e teriam dito: hoje na cidade de Davi nasce o Salvador. Eles ficaram meio assustados, então veio um exército celestial e começou a cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E o anjo disse: corre até Belém e você achará ali José, Maria e o Salvador. Bom, pessoal, aqui é a entrada da Igreja da Natividade. E por que essa entrada é pequenininha assim? Antigamente a porta era maior, tá vendo? Mas com o tempo eles foram fechando. E uma das explicações não é nada mais do que uma porta da humildade. Ou seja, não importa se você é rico, se você é pobre, você sempre terá que se curvar para entrar aonde o Senhor nasceu. Lala vai entrar agora, pode ir lá. E eu também tô entrando. Essas muralhas que tem aqui do lado, elas foram feitas pelos templários na época das cruzadas. Eles que construíram esses pilares aqui. Esse aqui é o chão original da época da construção dessa igreja. E ele é um chão bizantino, está sendo restaurado e futuramente ele vai ser liberado para todo mundo, o chão inteiro. Bom, ali é a fila para entrar no local onde Jesus teria nascido. A entrada, onde é o local, é logo ali, ó. Levanta ele lá, por favor. E é muito rápido, tá? A gente desce, tem que passar um por um. Passa rapidinho. Aqui exatamente é o local onde Jesus teria nascido. Vocês vão ver que tem uma cruz com 14 pontas. Segundo Mateus, foram 14 gerações de Abraão até Davi. Depois mais 14 de Davi até os babilônios e depois mais 14 da volta da Babilônia até Jesus. Esse aqui é o local. Go ahead. Não, aqui é o local onde Jesus teria sido colocado após nascer, logo ali. É a manjedoura.
A gente está saindo de Belém e agora a gente vai entrar num território judaico novamente. A gente está voltando para Jerusalém. Esse pessoal que está aqui, ó, estava todo dentro do ônibus. E ó, o soldado vai entrar aqui, ó, e vai olhar pra gente. Ele está olhando se tem palestino aqui. Ele confere o documento de todo mundo. Vamos ver como é que vai ter que conferir o nosso aqui. Tem que avisar pra trazer o passaporte. É, não esqueçam, aqui não tem problema, isso é normal isso aqui. Ainda mais que eles pegaram o nosso passaporte e disseram, oh, bom dia, tudo bem, cumprimentei eles. Só quem é palestino é que eles têm esse certo controle. Só que não esqueçam de estar com o seu passaporte e com o visto, que é aquele papel que você precisa ter ele dentro do seu passaporte quando você entra aqui em Israel. A gente entrou no metrô, olha, no geral não tem muito lugar pra sentar não. Aqui tem 2 lugares, a gente poderia estar sentado, mas porque a gente chegou, ficou em pé e a gente tá aqui. O metrô, ele é climatizado, então tá bem gostoso aqui dentro. E não tem uma catraca pra você passar, tem só essa bilheteria. Você coloca os tickets aqui dentro e eles confiam que você vai ser honesto, né, pra colocar o seu bilhete aqui. Thales está indo lá pedir informação só para mostrar para vocês como que eles são solícitos. Gente, aqui o pessoal respeita muito o semáforo. Aqui não tem nenhum veículo passando e eles esperam ficar o sinal verde, o pedestre passar. A gente parou, a gente estava vindo 2 horas da manhã quando a gente chegou aqui em Jerusalém. O sinal estava fechado, tinha uma turma de garotos na rua, eles pararam, não tinha nenhum carro, nada, não tinha nenhuma alma viva e eles esperaram o sinal abrir para o pedestre, para eles atravessarem a rua. A gente está aqui no Museu de Israel e para entrar aqui a gente precisa comprar o ticket. Até agora foi o único lugar que a gente precisou pagar para entrar. São 30 nis, ou shekels, né? E é obrigatório estar acompanhado com o guia. Hello, sir. Tá bom? A gente está indo para o Museu do Holocausto, mas antes a gente passou num outro museu. E esse museu é sensacional, apesar que lá não tem poucas peças, poucos artefatos. Porém, você vai conhecer sobre essa pessoa aqui, ó, Heroes, eu não sei como é que fala o nome dele. Antes de você vir aqui para Israel, leia sobre esse cara aqui, ó. Ele foi o grande herói do povo de Israel, da história recente. E aqui a gente está na tumba dele. Esse lugar foi feito em homenagem a ele. Ó, as pedrinhas, lembra que eu comentei no cemitério judaico? Esse cara foi o cara que organizou, antes de chegar nos anos de 1900, a reunião, né, a reunificação do povo judaico, do povo judeu em uma terra. Ele que correu atrás para que os judeus voltassem a ter uma terra só deles, que teria que ser Jerusalém. Lá passa toda a trajetória dele, onde ele foi, com quem que ele conversou. Ele morreu antes de ter sido contemplado, isso. Inclusive a sua esposa, os seus filhos todos morreram no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Mas lá tem o vídeo de onde eles foram. Esse homem foi o homem que lutou para a volta dos judeus em uma terra só deles. Até então, no começo dos anos 1900, eles não tinham uma terra definida. E esse cara, ele queria ser ator, ele não deu certo, ele era menosprezado.
e passou a escrever sobre o retorno do povo judeu para uma terra própria. E nesse local que a gente estava, explica toda a história dele. Quando ele morreu, os pais, a esposa e os filhos morreram no campo de concentração. E aqui está a tumba dele. Leiam sobre esse cara. Esse cara é simplesmente sensacional. Sensacional a história dele. Indo para o Museu do Holocausto, a gente está dentro do cemitério militar. Esses locais todos aqui são tumbas de militares. Além do mais, durante o percurso todo, a gente passa por outras tumbas que tem primeiros ministros, grandes oradores, artistas estão sepultados aqui, nesse mesmo lugar. Olha lá também tem uma porção de tumbas. Eles ficam sepultados aqui. Aqui é um lugar assim, de grande importância que anualmente tem cerimônias. E aqui, ó, que legal. Eles deixam um regador aqui que você pode pegar, encher de água e regar as plantas das tumbas. Estamos entrando no Museu do Holocausto. Vamos lá. Interessante que aqui a gente fica na base da pirâmide, mas a pirâmide tem níveis. Então aqui, ó, tem um outro nível aqui e a ponta da pirâmide lá, ó. Então a gente vai subindo, a gente vai percorrendo o caminho e cada vez contando a história, né? Aqui, vamos entrar aqui que eu também não tinha vindo. Tá, aqui começou a contar a história, ó. O nazismo ergue ao poder, sobe ao poder, né? E aqui eles vão contando como na história eles foram menosprezando os judeus. Então eles faziam caricaturas assim, ó. Ali está escrito que os judeus eram simbolizados como o mal, né? Pondo essas mensagens. E aqui a gente vai seguindo a evolução de toda essa parte, ó. Esse é o que restou de um dos vagões que levava para os campos de concentração. Esse aqui, especificamente, foi para Auschwitz. Até ali tem a foto, ó, da entrada. Essa área aqui é dedicada às pessoas que fizeram a resistência nas florestas. Eles se refugiaram em vários lugares de mata fechada e mata densa durante a Segunda Guerra e faziam resistência lá. Aqui tem algumas armas deles. E o mais interessante é essa turma aqui, ó. São os irmãos Bielski. Eles são retratados naquele filme Ato de Coragem com Daniel Craig. Eles eram da Bielorrússia e fizeram uma resistência, não sei quantas pessoas eles salvaram. E aqui fala uma das frases desse grande herói. Falava, o mais importante é salvar os judeus do que matar os alemães. Um dos lugares mais interessantes desse museu é aqui, ó. Olha esse local. Todas essas pessoas aqui morreram durante o Holocausto. Aqui tem uma fonte embaixo. E logo ali atrás, se vocês verem, ó, é uma espécie de uma biblioteca. Eu não sei exatamente o que tem dentro dela, se esse tipo de arquivo que tem aqui. Mas deve ser alguma coisa relacionada a essas vítimas, algum memorial, alguma referência que eles têm que ter, que o mundo tem que ter dessas pessoas, né? Pessoal, aqui na parte de fora do Museu do Holocausto tem esse monumento aqui. São pilares construídos pela metade. E o significado deles é uma homenagem às crianças que morreram no Holocausto. Dos 6 milhões de judeus que morreram, aproximadamente 1,5 milhão eram crianças. Esse monumento significa as vidas que não conseguiram ser completadas. Então construíram esses pilares aí mais ou menos pela metade. Aqui a gente precisa fazer silêncio, então não vou falar nada lá dentro. Depois eu te explico o que rola aqui.
Vladimir Ziegler, 1 year old, Ukraine. Georg Michalson, Weltschweizer, Germania. Belle Altetinit, 14 Jahre alt, Frankreich. A gente acabou de sair desse local e ali o que acontece? Depois vocês voltem o vídeo e ouçam novamente. São nomes de crianças que morreram no Holocausto e tem a idade delas, a idade que elas morreram, né? E aqueles pontos de luz parecendo estrelas é uma vela só com um sistema de espelho que reflete e replica aquelas velas. Então é como se fossem estrelinhas. Por aqui tem túmulos de diversas pessoas que ajudaram os judeus durante a Segunda Guerra, né? E o mais famoso deles, ou um dos mais famosos está aqui, ó, Oskar Schindler. Ele era do partido nazista e ajudou muitas crianças e adultos a escaparem. O filme A Lista de Schindler retrata a vida desse homem aí. Muito bonito aqui.